Quantos querem receber uma palavra do céu? Amém. Tema da mensagem de hoje já tem aí? Coloca para nós, Léo, por favor. Tema da mensagem de hoje é a mesa dos filhos. Aleluia. Quantos querem sentar à mesa com o pai aqui hoje? A mesa é para os filhos. Deus quer te abençoar, Deus quer te servir, e é importante você entender o que você tem direito como filho de Deus. E hoje, como é um culto de Santa Ceia, é importante você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar por essa mensagem hoje. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que está acontecendo conosco, desde, Senhor, de sexta-feira. Obrigado pelo que o Senhor fez sábado, o que o Senhor fez nesse domingo. Quantas palavras o Senhor nos marcou, que ambiente de paz, de alegria, de, Senhor, unção. Obrigado porque o Senhor é conosco. E esse culto, Pai, tem algo tão leve, tão poderoso da parte do Teu Espírito, que eu sei que hoje o Senhor quer abençoar os Teus filhos. Por isso, Deus, traga hoje graça, revelação da Tua palavra, compreensão da Tua mensagem. Deus, eu declaro que eles são filhos, e porque são filhos, eles podem desfrutar, Senhor, de benefícios, eles podem desfrutar, Senhor, da herança, da natureza, eles podem sentar à mesa, e é por isso que oramos para que o Senhor fale conosco aqui hoje, no nome de Jesus. Diga amém. Se importa em aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. A mesa é para os filhos, amém? E eu quero já iniciar esse culto declarando que você foi feito filho de Deus. Efésios capítulo 3, a gente vai ler vários textos aqui hoje, mas todos eles serão projetados aqui. Então você que de repente não conseguir abrir rápido a sua Bíblia ou o seu smartphone, os textos estão aqui, e depois também você pode pedir o esboço para qualquer líder de célula ou qualquer irmão aqui da igreja que ele envia para você. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz o seguinte: Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Diga assim comigo: Deus é Pai. E ele diz que esse Pai, olha o que ele diz aqui, ó: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então Deus é Pai, e Ele tem família no céu, porque Jesus está à direita de Deus, amém? Mas Ele também tem a família na terra, que somos nós. Agora, embora Deus é Pai, nem todos são filhos. Não, pastor, todo mundo que está nesse mundo não é filho de Deus. Não é importante você entender, existe algo que nos torna filho, que nos torna participante da natureza de Deus. Todo ser humano que nasce sem Deus, ou seja, que não teve uma experiência com Jesus, ou não conheceu Jesus, ou seu familiar ainda não conheceu Jesus, ele é apenas criatura de Deus. Eu e você também éramos criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz lá em João, que você vai ler agora, João, Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 11 e 12, diz que algo aconteceu conosco. Então ele diz que nem todos são filhos, mas podem se tornar filhos. Nós não éramos, mas nos tornamos filhos de Deus. E aí diz o texto aqui, que Jesus veio para o que era seu, que eram os judeus, os seus, mas os seus não os receberam. Mas aí o versículo 12, a promessa vem para nós, e agora diz assim, ó: mas a todos quantos receberam. Quem são esses que receberam? Somos nós que cremos, ok? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, meus irmãos? Serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tem alguém que crê no nome? Quem crê no nome, recebe remissão de pecados. Quem crê no nome, recebe o poder de ser feito. E é importante nós lembrarmos aqui, que ninguém se torna filho de Deus, porque nós não temos esse poder. Mas a Bíblia diz que Deus nos faz filhos. E agora nós fazemos parte da natureza de Deus. Então quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos. Olha que a Bíblia diz, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz que Jesus é o primogênito. Primogênito é o filho mais velho, é o primeiro gerado. Você vai ver aqui na Bíblia, primeiro Jesus era unigênito, porque ele era o único filho de Deus. Mas quando ele morreu, nos substituiu através da sua morte. Quando batizamos, morremos com ele, levantamos das águas com ele, ressuscitamos para uma novidade de vida. Agora nossa natureza muda,
nós nos tornamos filhos de Deus e agora nós fazemos parte da família de Deus. E aí o texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o quê, meus irmãos? Muitos irmãos. Então hoje, Jesus é primogênito, mas nós agora temos filhos mais novos, amém? E eu estou olhando para cada um deles, somos nós aqui hoje, amém? A família de Deus cresceu, então Deus é pai no céu, mas também é pai aqui na terra. Ele tem uma família no céu, Jesus está com ele à destra dele, mas aqui na terra também tem muitos filhos. E eu quero te lembrar mais uma vez aqui hoje: você é filho de Deus, essa é a sua posição. Você não precisa ser super coisa alguma, você não precisa ser super intelectual, você não precisa ser um super administrador, um super pastor, um super líder, não. Você só precisa ser um super filho de Deus, amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você é filho de Deus. Agora, essa experiência de receber Jesus, além de nos dar um presente que é a salvação, além de nos dar a vida eterna, também nos dá uma herança, nos dá uma experiência, na verdade, com Deus. E eu queria apenas falar 3 pontos ou 3 sinais dessa recompensa ou dessa experiência que vem sobre a sua vida. E é importante você saber dessas coisas, porque se agora você é filho, agora você tem direitos, tem coisas que são suas, e você precisa urgentemente acessar essas coisas. E aí a primeira delas é o seguinte: é que filhos desfrutam da natureza do pai. Sabia disso? Os filhos recebem a natureza dos seus pais. E como nós estamos falando de Deus como pai, eu já quero aplicar para nós. Você carrega a natureza do seu pai celestial. O DNA de Deus foi colocado dentro de nós. Posso ouvir um amém? O filho agora manifesta a natureza do seu pai. Você vai olhar para os filhos e vai ver que eles sempre parecem com os pais. Todos os meus filhos, assim, acho que só um parece com a minha esposa, que é o Felipe. Mas o resto é tudo parecido comigo. Estou brincando, os filhos parecem com os pais, amém? Para você não ficar triste. Mas a verdade é essa. E eu pergunto para você: o seu filho que parece com você, ele fez algum curso para parecer com você? Não. Ele apenas nasceu. Para se tornar parecido com você, ele apenas nasceu. Carrega o seu DNA. E eu quero te assegurar dessa verdade espiritual: filhos desfrutam da natureza do seu pai. Já que você nasceu de novo, a natureza de Deus foi colocada dentro de você também. Você apenas nasceu, você apenas foi gerado pelo seu pai. Você morreu para essa vida e agora você nasceu para uma novidade de vida. Diga para quem está do seu lado: você é a cara do seu pai. Você leu que nós carregamos a imagem de Jesus, ou seja, nós parecemos com Cristo, o caráter de Cristo, a identidade de filho está sobre nós. E agora, como nós trazemos essa imagem, trazemos esse caráter de Cristo, a palavra de Deus então está nos dizendo que agora fazemos parte dessa nova natureza. Pastor, como é que isso aconteceu? Vá anotando aí nesse primeiro ponto. Aconteceu porque você também recebeu a divina semente. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 9. A divina semente é o Espírito Santo. Você sabia que a divina semente reside dentro de você? E olha o que diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o que, meus irmãos? A divina semente é o Espírito Santo. A divina semente, a natureza de Deus, a vida de Deus. Em grego se fala zoe de Deus. A vida de Deus foi colocada dentro de você. E aí diz o texto, olha que importante isso aqui agora: ora, esse não pode viver pecando, porque ele é o que, meus irmãos? Nascido de Deus. Deixa eu explicar esse texto para você. Não é que ele não pode porque alguém proibiu. Não é que ele não pode porque ele está sendo advertido de não fazer. Esse texto quer dizer outra coisa. No original quer dizer assim, que ele não consegue. Ele pode até fazer, mas a natureza dele é outra. Você não peca feliz dizendo: yes, pequei. Você faz isso? Por que você fica mal quando você peca? Você fica mal quando você peca porque você não consegue mais viver pecando, porque agora você tem a divina semente. Põe a mão aqui nas suas entranhas, diga assim: ó, eu tenho a divina semente. Entendeu agora? Por que você fica triste quando você erra? Porque você agora tem a nova natureza.
As pessoas do mundo não, elas erram e fazem uma rodinha para contar o tamanho do erro. Vou te contar o meu erro dessa semana. E eles ficam querendo dimensionar quem errou mais, quem fez a coisa mais feia, quem nem viu esse final de semana passar, porque talvez se embebedou e fez tantas outras coisas erradas. Mas a verdade é que você é diferente. Você carrega a divina semente, você nasceu de novo, diga aleluia. E aí por que não consegue viver mais? Porque agora você tem um novo estado de mente, entendeu? Metanoia, mudança de pensamento. A sua mente mudou porque você nasceu de novo e não tem mais como você viver. Desculpa. Não tem mais como você viver como você vivia antes. Diga assim comigo, eu nasci de novo. Há um tempo atrás, desculpa a voz, tá, irmão? Nós estamos aqui no final de semana de muito culto. Há um tempo atrás, na rede de jovens, aconteceu algo muito interessante. Uma jovem se converteu e ninguém mandou ela fazer nada. Mas ela foi na casa dela e pegou todas as roupas, lembra disso, Márcio? Todas as roupas antigas dela, que não faz parte agora do novo caráter que ela tem. Ela pegou, rasgou, jogou tudo fora, fez alguma coisa que queimou, alguma coisa que fez. E ela foi e postou na internet, uma escolha que ela fez. Ninguém mandou ela fazer. Mas por que ela fez? Porque ela nasceu de novo. Eu vou te contar, a religião diz não faz. Mas quando você tem uma experiência com Deus, é diferente, você não quer fazer. Você até poderia, mas você não faz. Por que você não faz? Diga-se comigo, porque eu nasci de novo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você também tem a divina semente. 1 Pedro 1,23 ainda diz que nós somos regenerados, olha, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então olha que poderoso, como é que você nasceu de novo? Mediante a palavra de Deus que vive. Então preste atenção, quem nos transforma? A palavra de Deus. Quem te permite ter uma nova experiência é exatamente quando você recebe a palavra. E aí, 2 Pedro 1,4 vai nos ensinar que agora que você se tornou coparticipante da promessa de Deus, ou da natureza de Deus, diz o texto agora, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Deixa o texto aqui. Você recebeu as grandiosas promessas de Deus, e pega esse precedente da promessa. A promessa de Deus te torna coparticipante da natureza divina. Pastor, eu quero saber se algo que eu estou vivendo é algo de Deus. Eu vou te contar. A promessa de Deus vai te levar para se parecer com Jesus. A promessa de Deus vai te levar para ser coparticipante da natureza de Deus. A promessa de Deus nunca vai te distanciar do Senhor, mas as promessas do Senhor sobre a vida daqueles que são filhos vão nos levar a sermos participantes da natureza de Deus. E quem mais? Livrando-nos de toda corrupção e das paixões desse mundo. Diga amém. Por isso que Efésios 5:1 vai dizer que nós somos participantes, agora imitadores de Deus. Olha o que diz o versículo 1: sede pois imitadores de Deus, como o que, meus irmãos? Levanta a mão e diga assim, ó, como filhos amados. Posso ouvir um amém? Tem filho amado aqui? Como é que eu imito? Como é que eu me torno? Como é que eu pratico essa nova vida? Andando como filho amado. Qual é a sua nova identidade agora? Você é filho amado. Qual é a primeira experiência que você recebeu? Participante da natureza de Deus. Quem é participante da natureza de Deus se torna o quê? Repita comigo assim, ó, filho amado de Deus. Olha para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de filho amado. Ele jejuou o dia inteiro mesmo, às vezes ele está meio com sono, não tem problema não. Mas ele aprendeu no jejum que ele é mais ainda filho amado. Aleluia! Deus tem coisas boas para aqueles que são filhos amados, diga amém. Segunda coisa, penúltima coisa, a segunda experiência que eu e você precisamos ter como os filhos de Deus, é que o filho desfruta da herança. Sabia disso? Olhe para cá. Filhos desfrutam da herança. E você é filho de Deus. E se você é filho de Deus agora, você também carrega uma herança, não apenas natural, como também espiritual. Quem é filho de Deus carrega uma herança. Então as coisas que estão liberadas para você é diferente das coisas que estão liberadas para aqueles que não são filhos. Você carrega uma herança de Deus.
Sabe, irmãos, e você entende, às vezes você pode ter uma herança muito grande e nunca acessá-la. Sabia disso? Nunca acessá-la. Justamente porque às vezes desconhecemos, nunca quisemos ler aquilo que está sobre nós. Conta-se uma história que a mulher trabalhava como limpando a casa de uma pessoa muito rica. E aquela pessoa fez um atestado para ela, né, passando, como que se fala? Um testamento para ela, transferindo todos os bilhões de reais que ele tinha. E aí ela não sabia ler. E ela pegou, levou para casa, fez um quadro e colocou lá, porque achou que era um presente, era um quadro que ela tinha ganhado. E aí, muitos anos se passaram, ela já estava muito velha, adoentada, sentada na cama. Alguém foi lá e olhou para a parede e falou: o que é aquele quadro? Aí ela contou: um antigo patrão meu me deu, quando eu tinha 30 e tantos anos. E aí eu achei muito bonito, eu coloquei aqui na minha parede. E os anos se passaram, agora já está com 80 anos de idade. E aí ele disse: isso aqui não é um quadro, isso aqui é um testamento. E ele passou toda a riqueza dele para você. Mas como ela não tinha sabedoria do que estava escrito lá, então ela não desfrutou. Eu quero declarar, também tem um Novo Testamento que foi dado para você. E lá está dizendo que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E você tem direito a acessar todas as promessas de Deus sobre a sua vida também. Mas podemos passar uma vida inteira sendo crentes, mas não tendo revelação que somos filhos. E é por isso que essa palavra vem para te ensinar essa segunda coisa, que o filho desfruta também da herança. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 6. E eu creio que Deus tem muita herança para manifestar nesse segundo semestre, amém? Diz assim, isso é muito interessante, a gente vai ler até o versículo 6. Paulo diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas não desfruta de nada, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo seu pai. Versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo, quando éramos imaturos, entendeu? Mas a Bíblia diz agora: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Versículo 5: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos o que, meus irmãos? A adoção de filhos. Nós não éramos, Deus nos fez. E agora que Deus nos fez, uma herança recai sobre nós. Aí o versículo posterior diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Preste atenção, Deus enviou ao seu coração o Espírito do Filho, o Espírito Santo, que clama o que, meus irmãos? Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai é uma maneira carinhosa de falar assim, ou expressar paizinho, ou paizinho querido, Abba, Pai. Então preste atenção, eu disse que é uma experiência, e essa é a segunda, que você é herdeiro, porque esse Espírito Santo que reside dentro de você, é que vai colocar esse clamor e essa revelação de que você é filho, ao ponto de você chamar Deus de paizinho querido. E eu quero declarar, Ele é o seu Abba, Pai, Ele é o nosso paizinho querido. Posso ouvir o aleluia? Mas vamos voltar ao início do texto aqui, porque diz que quando o herdeiro é imaturo, nada difere de um escravo. E o texto diz, posto que ele é dono de tudo, mas está sobre tutores. E essa é a verdade espiritual para nós. Nós somos herdeiros. Pastor, eu já desfruto imediato da minha herança? Não, se eu for imaturo. Porque se o herdeiro for imaturo, a Bíblia diz que nada difere de um escravo. Está vivendo ainda como escravo. Mas eu quero declarar, os filhos maduros estão sentados aqui, ou do outro lado da tela, ouvindo esse culto aqui hoje. Diga amém. E como você é filho maduro, você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Diga amém. Eu contei uma história, eu acho que vale a pena lembrar. Meu filho já cresceu, mas quando ele era muito pequeno, a escola antiga a qual ele estudava foi uma instituição lá chamada Fábrica de Sonhos. Muitos aqui já ouviram essa história. Se você ouvir de novo, finge que nunca ouviu, que aí fica mais legal. Fala, uau. Mas tem gente que não ouviu. Mas vale a pena lembrar, porque todo dia eu preciso lembrar disso também. Eu estou precisando lembrar disso. E aí o que aconteceu? A instituição que foi lá fazer um evento se chamava Fábrica dos Sonhos.
fábrica de sonhos, na verdade. E aí a fábrica de sonhos chegou lá naquela escola e mandou cada criança escrever o seu sonho. E o desejo deles era realizar o sonho. E muitas crianças escreveram muitas coisas. E o meu filho Tiago, ele escreveu o sonho dele. Ele interpretou como sonho, é um desejo. E ele disse que queria um chocolate diamante negro em uma caixinha de massinha de brincar. E a gente não sabia nada disso. E uma época, a gente estava se preparando para vir para o culto da tarde. E aí a escola ligou e falou para minha esposa para ir lá buscar o sonho do Tiago. Falei, domingo, que estranho, sonho de Tiago. Ela tentou explicar por cima aí. E aí minha esposa foi lá. Quando minha esposa chegou lá, né, estava saindo pessoas com bicicletas, PlayStation 5, uma série de coisas. E aí está lá meu filho, lindo, né, recebendo lá no teatro, coisa linda, maravilhosa, recebendo lá a massinha. E aí foram até generosos, deram uma caixa de diamante negro para ele. Só que era chocolate, não era diamante. E aí, ele chegou em casa, minha esposa me contou, falou, olha, ele veio, mostrou, já veio comendo chocolate, saiu do quarto, falei, que bom, filho, da próxima vez, peça bicicletas, mansões, iates, já que é a fábrica dos sonhos. E aí, saíram do quarto, eu precisava terminar a palavra, eu estava atrasado, nós só tínhamos os cultos da tarde. E aí, eu falei, crianças, né, falei comigo mesmo, falei, as crianças são sempre assim. Na hora o Espírito Santo ministrou meu coração e eu comecei a chorar, porque Deus falou assim comigo, iguaizinhos a vocês, eu posso dar todas as coisas, mas vocês são tão imaturos, que ainda estão pedindo chocolate e diamante negro. E eu vim com aquela mensagem aquele dia no meu coração, até contei aquele dia o testemunho aqui na igreja, e eu quero hoje relembrar você, dizer que existe também uma fábrica dos sonhos no céu, e Ele diz que quer realizar todos os desejos do seu coração. E o endereço dela é Efésios capítulo 3, versículo 19, que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. É o que diz o salmista no Salmo 34, que o Senhor diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. É o que está em Jeremias 29, 11, que diz que o futuro vai ser como você desejar. Deus também tem uma fábrica de sonhos, e Ele não quer dar apenas um sonho para você ou dois, mas Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. E o Senhor está dizendo isso para você, filhos podem desfrutar da herança. Se o meu filho soubesse que ele podia escrever qualquer coisa, talvez ele só imaginou que era só uma dinâmica, fale o que gosta, entendeu? Mas não, aqueles dias queriam, era realizar sonhos. E eu quero dizer, Deus não quer saber só o que você gosta, Deus também quer realizar os sonhos do seu coração. Deus se agrada em realizar os sonhos do seu coração. Irmão, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa, nós amamos dar coisas para os nossos filhos. Vocês são pais. Márcio Sara é pai de menina, quando vai nas lojas do lugar, vê aquela roupa na criança, a gente esquece da gente. Tudo que a gente pensa nos filhos, não é? Tem pai aqui hoje, tem mãe aqui. Não é assim aos pais aí? A gente está preocupado com os filhos. E a Bíblia diz, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? E hoje eu estou falando com os filhos aqui, posso ouvir o aleluia? E o Pai está mandando falar isso para você. Ele está dizendo que você é um filho amado. O pensamento dele é de paz e não de mal para você. E o Senhor está dizendo, você é herdeiro, e tudo que você pedir no nome do Senhor, crendo, você vai receber. Diga aleluia. Romanos 8,17, apenas a parte A desse texto diz, ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus, e o que mais, meus irmãos? Co-herdeiro com Cristo Jesus. Diga amém. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo é de Deus, tudo que é de Deus é seu, é nosso. Paulo diz, tudo é vosso, vós sois de Cristo, tudo é vosso. E eu quero declarar, há uma herança de Deus sobre a sua vida. E eu proclamo como pastor dessa igreja, irmão, vocês irão desfrutar da herança de Deus. Eu não abro mão de nada que Deus tem reservado para você. Como pastor dessa igreja, eu declaro sobre a sua vida, eu desejo, eu oro pela sua vida, para que o Senhor faça acontecer sobre a sua vida, e nós possamos viver a herança do Senhor.
Deus vai fazer. O seu pior momento não define a sua vida. O ano não acabou e Deus tem uma promessa para nós. Coisas muito grandes vão acontecer nesse próximo semestre, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso? Tudo que é do Pai é seu, amém? Tudo que é do Pai é seu. E sabe o que a Bíblia diz? Do que está debaixo do céu. A palavra de Deus diz lá em Jó 41, tudo é meu. Quem deu a mim, versículo 11 diz, Jó 41, 11, quem deu a mim para que eu tenha que restituir? Tudo que está debaixo do céu é meu, é do Senhor. E se é do Senhor, o herdeiro está sentado aqui ouvindo isso. E o testamento já foi lido para você. Você agora é co-herdeiro com Cristo Jesus. Quando você recebe dessa mensagem, diga amém. Para finalizar o terceiro ponto, os filhos também, além de desfrutar da natureza, da herança, diga comigo, filhos desfrutam da mesa. Você sabia que a mesa é posta para os filhos? E o Senhor manda dizer para você, Ele vai colocar uma mesa diante de você nesses dias. Deus quer te servir, quer te abençoar. Deus quer que você tenha descanso, quer que você se sinta amado. Quando alguém te dá um presente, você não se sente amado. Deus quer que você se sinta amado. Para isso Ele vai te presentear. A graça está sobre a sua vida. Tem coisas boas vindo sobre você, que vai mudar todo o sentimento do teu coração. É só você aguardar mais um pouco, é só você esperar mais um pouco. Eu vou me antecipar aqui. O Senhor falou conosco nesse jejum inteiro, nessas madrugadas, que tudo aquilo que veio retido nesse primeiro semestre, que é da multiplicação, mas ficou retido durante todo esse primeiro semestre, nesses próximos 5 meses, que é agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, Deus vai liberar de uma maneira poderosa sobre essa igreja. Irmão, eu não sei você, mas eu estou dentro dessa palavra. Assim será sobre a vida da igreja. Na madrugada Deus falou comigo assim, ó, que tem coisas que começaram em janeiro, deram sinais que iam melhorar em fevereiro, estava tudo pronto já para ser assinado em março, mas de repente as coisas fugiram da sua mão. Tudo que você planejou foi embora, seja dos seus negócios, seja você aqui lá no seu trabalho, seja na sua área ministerial, a sua célula que estava pronta para multiplicar. Tudo que estava engatado, era como se essas coisas fossem tiradas de nós, bloqueadas, travadas. E os 3 outros meses se tornaram meses de silêncio. E nessa madrugada o Senhor mandou falar para a nossa igreja: os céus estão abertos para nós. E eu quero declarar: os céus estão abertos para vocês. Sabe o que vai acontecer? Tudo que é seu e está retido no mundo espiritual, eu declaro sobre você, será liberado imediatamente sobre a sua vida. Se eram coisas que eram para fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e ficou retido, então se prepare, porque vai descer tudo de uma vez sobre a sua vida. Coisas que estavam retidas, eu profetizo na sua vida, coisas que estavam retidas serão liberadas no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, acessa isso pela fé, pelo menos creia, pelo menos pega para você essa palavra, fala: Senhor, eu creio, eu preciso, eu recebo essa palavra na minha vida. Deus vai liberar tudo de uma vez, as comportas do céu serão abertas sobre as nossas vidas. E eu declaro, irmão, já nesta quinta-feira, várias pessoas das suas células já começarão a testemunhar. Amanhã, segunda-feira, muita gente vai começar a ligar para a gente. Você vai ver isso: pastor, foi tão rápido, já começou. Pois é, já vai começar a partir de amanhã na sua vida. Alguém recebe essa palavra? Vai ser assim. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vai promover coisas grandes na sua vida no nome de Jesus. Diga aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Então diga assim, ó: filhos desfrutam da mesa. Você precisa sentar à mesa. Posição de honra, posição dos filhos. Deus quer te abençoar. E aí a palavra de Deus conta a história aqui a respeito de uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia. E você sabe que Jesus, até aquela condição, havia vindo para os judeus, veio para os seus não receberam. A promessa é para os filhos, a mesa também é para os filhos. E quem eram os filhos até aquela condição? Eram aqueles que eram filhos de Abraão. Então a mesa não era para o estrangeiro. A preferência em Jesus era para quem era da casa, era para os filhos. Aí acontece o episódio que nós vamos ler agora, que é de uma mãe que procura Jesus, e a sua filha está terrivelmente endemoniada, e ela vai clamar a Jesus, mas ela não é filha, e ela continua indo atrás, clamando por socorro, mas ela é estrangeira. E aí diz o texto aqui, versículo 21, partindo Jesus dali,
retirou-se para os lados de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que é estrangeira, que viera daquelas regiões, chamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23, e ele porém não lhe respondeu palavra alguma. E os discípulos, aproximando-se, rogaram, dizendo: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Olha a conversa, o discípulo fala: manda ficar lá, está gritando aí. E o discípulo manda Jesus despedi-la. Versículo 24, mas Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo isso: eu vim primeiro resgatar os filhos da promessa, os filhos de Abraão. E aí o versículo 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: socorre-me, Senhor. Preste atenção no que eu vou te contar. Uma adoração pode mudar tudo. Quando você não conseguir orar, você achar que nem o seu clamor foi respondido, se joga no chão e adora. Você vai aprender muitas coisas. E aí diz o texto aqui: e então ela respondeu, veio, adorou ao Senhor, dizendo: socorre-me. E ele respondeu, versículo 26, e então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. No Evangelho de Marcos diz, conforme a sua palavra, e lá termina dizendo isso: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Diga aleluia. No Evangelho de Marcos diz: por causa das suas palavras, a sua filha ficou curada imediatamente. Mas o que significava essa expressão? Por que Jesus disse para ela assim: não é bom dar aos cachorrinhos aquilo que é dos filhos? Era uma expressão mais conhecida na época, mas Jesus estava dizendo: isso aqui é para os filhos comerem, não é para os estrangeiros comerem. Mas essa mulher usou uma expressão que ela poderia ter falado assim: está me chamando de cachorra, eu não vou mais aqui, não vou atrás de coisa nenhuma, não vou nessa célula nunca mais. Mas essa mulher teve uma atitude tão humilde, e ela disse uma chave espiritual. Ela está dizendo o seguinte, eu vou simplificar, tá bom? Ela está dizendo: os filhos não estão aproveitando tudo que está sobre as mesas, e as migalhas que caem no chão, os cachorrinhos comem. Ela está dizendo: eu sei que a mesa é para os filhos, mas eu estou pedindo, pelo menos, dá das migalhas que estão caindo no chão, para que eu coma. Jesus disse que essa fé foi tão grande, que imediatamente a filha dela foi liberta. Agora preste atenção, se tem libertação para quem come migalhas, o que tem reservado na mesa para os filhos? E muitas vezes nós só vamos do Senhor pedir coisas pequenas. Não é que não deva pedir, mas hoje eu quero aumentar a sua dimensão de fé. E eu quero dizer para você: não viva das migalhas. Filhos comem pão à mesa. Esses dias preguei sobre Mefibosete, que também Davi o coloca na mesa, lembra disso? E aí termina o texto dizendo que todos os dias que viveu em Jerusalém, comeu pão à mesa do rei como filho do rei. Filhos comem à mesa. E o Senhor está dizendo para essa igreja hoje: vocês não viverão de migalhas. Se para aqueles que comem as migalhas tem libertação, o que dirá que tem para os filhos que estão sentados levantando a mão e dizendo amém nesse culto de hoje? Deus está dizendo para você: tem coisas maiores, tem porção maior para aquele que é filho de Deus. Diga aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho, que é o mais importante, como não nos dará as demais coisas? Romanos 8,32 fala isso que eu repeti, coloque para nós, já estamos finalizando. Diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, diga assim, ó, graciosamente. Qual a maneira que Deus dá? Graciosamente, não é pelo mérito, é pela graça. Não nos dará graciosamente com Ele algumas coisas, é isso? Diga todas. Tudo o que você precisa está no Filho. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. E se Ele nos deu Jesus, você acha que Ele não vai dar um lugar melhor para você morar? Se Ele te deu Jesus, você acha que Ele não vai dar a multiplicação da sua célula? Se Ele te deu Jesus, Ele não vai dar as vendas que você precisa? Se Ele te deu Jesus, Ele não vai mandar os clientes que você precisa no seu comércio?
Se Ele nos deu Jesus, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Levanta a mão para o céu e diga assim: eu sou filho, e eu faço uma escolha hoje aqui. Diga: eu sentarei à mesa. Diga: todos os dias eu comerei pão à mesa como filho do rei. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! Hoje é culto de Santa Ceia. É dia de nós lembrarmos da natureza de Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar por essa palavra. E nós hoje vamos ceiar debaixo dessa revelação espiritual. Tem filho de Deus aqui? Então tem coisa grande que Deus está reservando para você. Sabe, irmãos, eu não sei porque que eu estou com esse sentimento desde sexta-feira. Mas sabe quando você está com o sentimento de que muita coisa boa está vindo? Já viu aqueles dias que estava ensolarado, de repente o céu fechou, mas... E aí você vê que aquela chuva tão terrível vem. E aí aquela ventania, aquela coisa que você fica com medo. E aí de repente passa toda aquela chuva. As nuvens vão embora de repente. E o céu começa a ficar azul. O sol vem. Só fica aquele chão molhado. O ar limpou. Fica aquela sensação de que o problema foi embora. Eu quero transmitir que essa minha sensação profética correlacionada ao seu segundo semestre. A tempestade já passou. Agora vai chegar o tempo agora da calmaria sobre a sua vida. O sol da justiça vai brilhar sobre você também, porque eu e você somos filhos amados. Sabe o que a palavra de Deus diz? Deus porventura se esqueceria dos seus filhos que clamam dia e noite e não iria socorrê-los? Pelo contrário, Deus não vai se esquecer dos filhos que clamam. E os filhos que clamam estão aqui hoje. E o Senhor manda dizer para você: a tempestade passou, e agora chegou o tempo de você receber refrigério do céu sobre a sua vida. Amanhã é segunda-feira, você vai levantar na segunda-feira, e a primeira coisa que você vai falar vai ser essa palavra: eu me levanto como filho amado, como herdeiro de Deus, como aquele que senta à mesa, e eu declaro: todas as coisas se colocarão diante de mim, as portas se abrirão diante de mim, e eu vou desfrutar de favor e de graça de Deus, porque agora eu tenho convicção que eu sou filho maduro, e o filho maduro desfruta da herança. Posso ouvir o aleluia? Temos filhos maduros aqui. Sim, eu também creio, você é filho maduro, e o Senhor está dizendo para você: vai desfrutar da herança no nome de Jesus. Vamos fechar esse trato aqui os próximos 5 meses? Os próximos 5 meses, vamos fazer algo, não reclame, independente de qualquer contexto. Os próximos 5 meses, eu não estou dizendo que vai acontecer só no final, não. A sensação é que todo mês vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa maior que a outra. E não se contente com um pouco. Quando vier, fala: oh Deus, obrigado, é sinal que tem mais. Agradeça que Deus está mandando mais. Fala: pode mandar mais, o filho amado aqui está precisando. Tem filho amado aí precisando? Está cheio de filho aqui, Deus precisando. Então você fala: pode mandar mais, Senhor, eu creio, eu recebo, serei favorecido. E quando essas coisas se manifestarem, você vai lembrar que o amor, vai lembrar do amor que o Senhor tem pela sua vida. Posso ouvir o aleluia? Vamos orar juntos aqui hoje. Eu vou te ajudar confessando a palavra, mas depois você vai orar no seu lugar. E eu queria que você confessasse a sua identidade de filho. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Pode levantar sua mão ao céu, levante sua mão direita. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou filho amado, e eu declaro que a partir de hoje eu desfrutarei da natureza do Pai. Diga: eu tenho o DNA do Pai, eu tenho a divina semente. Diga: como filho, eu também vou desfrutar da herança do meu Pai. Diga: eu invoco toda a minha herança na condição de filho. Diga: eu não aceito a vergonha, o opróbrio, a escassez, mas eu me levanto como filho herdeiro, porque eu creio no Deus do impossível, no Deus que tudo pode fazer. Diga: eu não viverei pelo que vejo, e eu escolho a partir de hoje andar debaixo desta palavra. Diga: serei restituído, próspero, abençoado, suprido, porque eu tenho herança. Diga: como filho, eu proclamo: comerei à mesa
Diga: declaro, desfrutarei da mesa do meu Pai, porque eu sou filho amado, em nome de Jesus. Com as suas palavras agora, ore ao Senhor agora. Fala: Deus, esta é a palavra. Sou filho herdeiro, sou filho que tem herança, eu sou filho que tem a natureza, eu sou filho que senta à mesa. Antes de cantar, declare isso. Fala: Deus, eu creio. Ore, aumente o volume da sua oração. Deus, eu abençoo minha vida. Portas se abrirão, muralhas cairão, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Se você não consegue orar, canta isso. A mulher não conseguia mais ser ouvida, ela adorou. Se jogue aos pés e adore. Filhos amados, filhos eternos, filhos que sentam na mesa, filhos que sentam na mesa, filhos que sentam na mesa. Filhos herdeiros, filhos herdeiros. Vai experimentar da herança, eu declaro, meu Pai. Toda escassez seja removida na nossa igreja. Notícias boas, grandes testemunhos, milagres, sinais, maravilhas, curas, poder, restituição, prosperidade. Vamos declarar juntos esse cântico. Vamos soltar do começo, pode ser? Tem como? Eu queria que a igreja inteira contasse isso o mais alto que você puder. Fala isso hoje. No meio do impossível, os filhos cantam isso. Sentado à mesa, canta. E aí, igreja, cante. Assim será esse semestre. Eu posso ir além do impossível. Você tudo pode naquele que te fortalece. Não temas, nem a tempestade. A voz dele e tira o medo que me afronta. É nas batalhas. Ele está te guardando em todo o tempo. Da tempestade. Não há o que temer. Levante as mãos. Isso. Só a igreja declare. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Fique com as suas mãos levantadas aos céus. O Senhor me fala de muitas pessoas que você tinha sonhos muito grandes,
mas você olhou para as suas impossibilidades, ou a sua capacidade natural de realizar esses sonhos. E nesses últimos meses as coisas apertaram, foi totalmente contra o que você creu e o que você declarou. E o que aconteceu foi que você frustrou e desistiu dos seus sonhos. E o erro está a olhar para as suas possibilidades. Nunca foram por causa das suas possibilidades. É no meio da tempestade que você anda sobre as águas. E o Senhor está dizendo para você hoje: senta à mesa como filho e projeto. Senta à mesa e não olhe para a sua realidade natural. Você precisa olhar para a sua identidade espiritual. Sua realidade espiritual é que você é herdeiro. E o Senhor está chamando você para sentar na mesa e falar: escreve, projeta o que você vai querer. O que queres que eu te faça? O que você deseja para os próximos tempos da sua vida? E o Senhor está dizendo para você: não olhe para o tempo, não olhe para as condições, não olhe para as circunstâncias. Quem olha para o tempo, para as condições, para as circunstâncias, vão desanimar se elas não forem boas. Se demorar, vai desistir. Se as circunstâncias forem contrárias, terão medo. Se olhar para a sua realidade natural, desistirão. Mas o Senhor está dizendo: olhe para mim, olhe para o Senhor, olhe para Cristo. É juntamente com Cristo que Ele vai te dar todas as coisas. Não é se desvinculando do Senhor, não é se desvinculando da sua célula, não é se desvinculando do propósito. É juntamente com Cristo que Ele vai te dar todas as coisas. O acesso está dentro do propósito. Por isso o Senhor está dizendo: não pare. Como filho amado, senta à mesa, como herdeiro, projeta, projeta, projeta. O melhor tempo para pedir, o Senhor está te dizendo, é em tempos de coisas impossíveis. Esse é o tempo que Deus é glorificado. Esse é o tempo que o favor manifesta. A graça superabundou no meio do vazio, aonde não havia nada. Paulo diz: por isso me gloriarei nas minhas necessidades e nas minhas fraquezas, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Necessidade promove graça. Aonde tem necessidade e fraqueza, tem mais graça. E o Senhor está dizendo: a visão precisa ser essa. Vai ter mais graça. Aonde tem mais problemas, o Senhor diz: vai ter mais poder. Aonde teve mais resistências, vai ter mais poder. Aonde demorou muito, virá e será glorioso. Será maior, será melhor, será além do que você pediu e pensou. Porque Ele vai servir os seus filhos à mesa. Aleluia, 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 aleluia. Receba essa palavra. Eu declaro: esta palavra é um marco sobre a sua vida. Seja marcado por esta verdade espiritual. Meu Deus, surpreenda o teu povo nesta semana. Oh Deus, essa convicção tão grande que eu estou sentindo. E talvez as minhas palavras naturais eu nem consigo comunicar a grandeza do que eu estou vendo e sentindo. Mas eu sei que maior será a grandeza do que o Senhor fará. Porque o Senhor fará. O Senhor fará coisas grandes. Portas se abrirão. Coisas grandes acontecerão. Acontecerão. Não temeremos as ondas. Não temeremos a tempestade. Porque temos a voz que acalma o mar. A voz que tira o medo. Aleluia. Os filhos estão aqui nessa noite.
estão em casa assistindo esse culto hoje, pegue o pão e o cálice também. Nós aprendemos que o filho desfruta da natureza. Você está se tornando parecido com Jesus. Nós aprendemos que os filhos desfrutam da herança. Tudo que é de Deus é seu, você vai ser restituído. Nós estamos aprendendo que os filhos comem à mesa. Deus vai te servir à mesa. Mas nessa ceia eu queria acrescentar um quarto ponto que não estava aqui. Os filhos desfrutam do seu amor. Quando teu pai sai, ou quando você sai para comprar coisas para os seus filhos, você compra porque você os ama. E eles acabam desfrutando muito desse amor. O Senhor manda dizer para você: você vai desfrutar desse amor. Deus vai derramar desse amor sobre a sua vida. Deus vai praticar esse amor sobre a sua vida, como praticou na cruz, mas como consequência em cada área da sua vida. Na cruz do Calvário Ele entregou o corpo e o sangue para nós. E hoje nós queremos celebrar essa ceia de agosto. A ceia que vem como um ato profético, a virada da mesa. Você estava comendo a migalha, mas você é filho. Filhos não comem migalhas. Filhos comem pão à mesa. Deus vai te alimentar na mesa. Ele não tem só libertação para a gente. Ele não tem só resolver problemas de dívidas. Ele tem coisas muito maiores. Sentar à mesa para desfrutar de uma porção maior. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós consagramos o pão e o cálice, que é o teu sangue e o teu corpo entregue por nós na cruz do Calvário, por amor a nós e perdão de todos os nossos pecados. Oh Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Saber que somos herdeiros, amados, e temos a tua natureza, muda a nossa vida. Por isso queremos ser debaixo desse princípio, desta revelação, Pai. E como pastor dessa igreja, eu quero celebrar cada conquista de cada membro. Tenho clamado para que o Senhor os prospere. Tenho clamado para que o Senhor os abençoe. São pessoas amadas, que amam o teu reino. Eu não aceito o opróbrio sobre a vida desses meus irmãos. Por isso eu me levanto em oração por eles nesta ceia. Eu declaro a totalidade da nossa igreja. Os que já desfrutarão mais ainda. Os que já são abençoados serão mais. Mas aqueles, Senhor, que passaram um semestre de opróbrio, de vergonha, eu declaro agora virar dupla honra. Oh Senhor, no lugar da vergonha, dupla honra. Senhor, tanto no sentimento como no lugar físico, no ambiente ainda de vergonha, serão exaltados de repente. Essa é a boa palavra do céu que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. E assim consagramos o pão e o cálice, e declaramos que ao comermos e bebermos, estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar no seu lugar, nesse mesmo espírito de adoração. Eu quero que você sente e receba do pão e do cálice, e aguarde até que todos recebam, para nós celebrarmos juntos. Vamos adorar o Senhor. Aquela mulher que estava comendo migalhas adorou e foi para a mesa. Foi para a mesa porque adorou.
Jesus está vivo. Ele vive e Ele reina para sempre. Posso ouvir um amém? Tem uma palavra de Deus para aquele irmão de preto que cumprimentou o Juliano agora há pouco. Você é de barba, levanta sua mão. Isso, você mesmo. Fica com a sua mão levantada. Esse daqui que está na fileira aqui. O Espírito de Deus está visitando a sua vida de uma maneira poderosa hoje, meu irmão. O Senhor está trazendo nesses dias clareza das coisas espirituais. Esses últimos 2, 3 meses foram meses que Deus se mostrou para você, te trouxe para perto dele, está abrindo o seu entendimento espiritual, porque Ele quer mudar completamente a sua vida. E o Senhor manda dizer que Ele vai te honrar de uma maneira tão gloriosa. Eu vi como se o Senhor abrisse os caminhos. Sabe quando a gente vai andando e coisas fossem empurradas, você não precisava encostar nas coisas, para os caminhos serem abertos. O Senhor está dizendo: eu estou indo na sua frente, eu estou abrindo os caminhos. O Senhor está mandando eu falar isso para você. Deus falou: fala para ele, Ezequiel, que eu estou indo na frente e eu estou abrindo os caminhos. Eu vou facilitar os caminhos, eu vou abrir os caminhos para que ele avance. E o Senhor vai mudar a sua vida completamente. Deus levantou você para acontecer o que não aconteceu na sua família até hoje. E através de você, o Senhor está mudando completamente a sua história, está mudando o seu destino. Ele levantou você para começar uma nova história. Deus começa através da sua vida uma organização familiar gigantesca. Deus vai mudar a sua vida de uma maneira tão poderosa. Você vai prosperar muito, meu irmão, porque Deus me mostra colocando grandes negócios sobre as suas mãos. Deus te prosperando, Ele vai te levantar de uma maneira gloriosa. Se tão somente você depender do Senhor, se tão somente você confiar nele, você verá a grandeza do céu se manifestando sobre a sua vida. Aprove o Senhor visitar você aqui hoje. Eu vejo Ele abrindo seus ouvidos espirituais. E nesses dias uma fome e uma sede muito grande por conhecer Deus tomará conta do teu coração. E você vai andar de uma maneira sobrenatural diante do Senhor. E se algumas pessoas perguntarem: o que aconteceu com você? Montou os grupos, ela está andando, o que está acontecendo com você? Você vai falar para essas pessoas. Você vai falar para cada uma delas, que são 6 pessoas que andavam com você. Você vai falar para elas: Jesus mudou a minha vida. E você vai trazer todos eles para esse culto aqui, porque através da sua vida, esses 6 amigos seus antigos serão salvos, libertos e transformados através da glória de Deus. Eles iam para muitos lugares com você no passado, mas agora eles vão para o centro da vontade de Deus, porque Deus levantou você como um canal espiritual. Receba essa palavra na sua vida no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Não dá para aplaudir porque você está com o pão e com o cálice, mas dá para celebrarmos a ceia. Diga amém. Aí dá para dar um brado de júbilo. Levanta o teu pão e teu cálice. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto maravilhoso. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Você que está em casa, pega o pão e o cálice também. Pai, nós damos graças ao Senhor e declaramos: esse é o corpo e esse é o sangue que foram entregues na cruz do Calvário por amor a nós e perdão de todos os nossos pecados. Declaramos que estamos renovando a nossa aliança. Somos filhos amados que não comem das migalhas, mas que pode sentar à mesa nesse culto de ceia e comer do corpo, comer do pão, beber do cálice, tomar do teu sangue. Por isso, Senhor, consagramos e damos graças ao Senhor no nome de Jesus. Comamos e bebamos. Esta é a ceia do Senhor. Aleluia, aleluia. Celebre Ele. Obrigado, Jesus. Vamos cantar isso. Mas
Temor não há, mas hoje sabemos a nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus. Levanta sua mão e canta para acabar mais uma vez. Está nas mãos, está nas mãos. Será que você pode aplaudir a Ele bem forte? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrados. Vai na paz em nome de Jesus.